do prefeito, da prefeita. Ou seja, não só aquilo que a gente faz, mas como a gente divulga e o que a gente fala nos mais diferentes momentos e situações, como entrevistas, como discursos, como posses, como qualquer tipo de manifestação. Então, é como se a gente desse muita atenção para o que vai para fora e quase nenhuma daquilo que é para dentro ou daquilo que depende da gente, né? Comunicação também é aquilo que a gente não fala, mas aquilo que a gente faz e acaba comunicando. Tem uma cena, vocês vão lembrar dessa cena, que o presidente Barack Obama, ele se agacha assim e uma criancinha negra toca nos cabelos dele. Vocês lembram dessa cena? Essa é uma foto clássica da internet. Só botarem ali Barack Obama com criança e aí vocês vão ver ele se agacha, fica na altura da criança criança negra toca nos cabelos dele. Aquilo ali é uma comunicação sem dizer nada. Aquela imagem realmente, como diz o jargão, vale por mais de 1000 palavras, porque ela traduz uma humildade, pelo menos é o que queria se passar, uma humildade, uma acessibilidade, uma transparência e a questão do orgulho racial do primeiro presidente negro, então interagindo com outro menino negro, quase que como se fosse uma incredulidade de ter chegado tão longe. Eu vejo com uma. Vocês já notaram que os presidentes americanos saem daquele helicóptero com um cachorro, a família do lado? Aquilo ali tudo é comunicação, gente. Tudo é comunicação, tudo comunica. E a gente fica, às vezes, refém da comunicação como se fosse um formato padronizado de mensagem, ou um post, ou uma campanha. E quando comunicação é até o jeito que a gente se comunica com as pessoas na rua, até o jeito que a gente se comunica com as pessoas que vão ao nosso gabinete, e até o próprio gabinete também é comunicação. Tá? Tem uma máxima que é assim, aquilo que a gente fala tem um peso de 50%, mas aquilo que a gente demonstra fazer ou gostar tem um peso de 100%. Isso aí quem trabalha com semiótica, que é uma das ferramentas e uma das linhas de atuação da comunicação, sabe o que eu estou falando. São os signos. Né? Tem muito mais força a gente fazer do que a gente falar. Até, de novo, num percentual que não tem o compromisso de ser científico, mais de 80, 90% das mensagens são percebidas pela forma como elas são emitidas do que exatamente pelo conteúdo. Aliás, vocês devem saber isso de cor, porque o discurso de uma eleição, o clássico discurso político de palanque, de comício, é um discurso de forma e não tanto de conteúdo. Eu dou muito treinamento para falar em público e as pessoas, assim, geralmente pessoas que estão entrando na política ou querem ingressar nesse meio, tem aquela sensação e aquela imagem ou a lembrança, ou até uma percepção que não é equivocada, mas é uma percepção mais antiga, de que para ser político tem que ser um bom orador, né? Não tem isso? Aliás, eu recebo até pessoas que me procuram que dizem, olha, eu adoraria entrar no meio político, eu tenho causa, eu tenho um grupo de trabalho, mas eu não sou um bom orador, eu não sou um cara que, né, que domina um palco, que domina um microfone, que sei improvisar. Bom, isso é uma valência realmente, mas não é determinante para a gente ter êxito ou não. É óbvio que o domínio da oratória e o domínio da comunicação me facilita porque me antecipa uma série de... É um atalho para o relacionamento com as pessoas, mas não é determinante. Prestem atenção no conteúdo e na forma e o conteúdo dos discursos políticos. Ou em qualquer palestra e discurso mais eloquente. Se eu pegar e fizer um discurso aqui para um público X, e eu falar um conteúdo maravilhoso, extremamente relevante, mas falar de uma forma monocromática, que a gente fala, né, no monotom, sem alterar tom de voz, sem dar pausas dramáticas e simplesmente falar de uma forma assim, ó, totalmente flat, sempre do mesmo jeito, e o conteúdo maravilhoso. Eu estou contando aqui a história do Egito, a história do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, o segredo de Fátima, e ai, muito obrigado no final. Esse discurso vai ser aplaudido de forma quase que por educação. Agora, se eu não disser quase nada, mas na hora certa, fazer as pausas certas, sorrir e agradecer, vocês vão ser muito aplaudidos. Isso é básico, porque a forma é mais importante que o conteúdo. Por isso que a gente não pode abrir mão da forma. Isso não significa ser relapso e omisso com o conteúdo. Significa dar importância para aquilo que realmente tem importância, porque é mais fácil de ser percebido.
Tem prefeito, eu digo assim, todo prefeito em algum momento, sobretudo nos últimos 2 anos, se mirou ou foi obrigado a olhar para aquele prefeito de Colatina, lembram? Aquele cara que varria a rua, pintava fio de calçada, como se o prefeito tivesse que ser um prefeito que executasse as obras e não apenas determinasse a sua execução. Isso não é verdade, porque as características de cada um são diferentes. Mas é óbvio que aqueles que fazem desse expediente e fazem com naturalidade acabam passando uma imagem de mais próximos das pessoas. Eu tenho acompanhado aí as redes sociais do nosso prefeito aqui de Porto Alegre, Melo. Ele está sempre postando fotos dele comendo na cozinha da prefeitura ou comendo durante um evento. O que é esse? Qual é o porquê disso? Qual é a motivação de tudo isso? Passar uma ideia de que não tem nem tempo para parar para comer e que come em qualquer lugar porque é simples, não tem nenhum tipo de frescura, né? Isso é comunicação. Isso é comunicação e tem a ver com o DNA e com a imagem que ele quer passar de ser um homem do povo, como de fato aparentemente é. Então, o que a gente precisa ter bem consciente é que vocês provavelmente têm muito mais obras, ações e atos e méritos do que aquilo que a gente é capaz de contar em 4 anos. Então, se a gente não é capaz de contar tudo e fazer com que todos percebam tudo o tempo todo, a gente tem que tomar o cuidado para contar isso da forma mais eficaz possível e mais memorável possível. O exemplo que eu até já falei ontem, mas o Bolsonaro, para mim, é campeão no que ele está fazendo no sentido de imagem versus conteúdo. Aquela imagem do Bolsonaro nas reuniões com os ministros nos finais de semana de camisa de futebol, sempre com uma camisa diferente, notaram? E quase nunca de um clube grande, sempre clubes do interior, clubes de presentes que ele recebe. Aquilo ali é uma comunicação muito eficaz para colocar ele ao lado das pessoas e em pé de igualdade. E aí eu estava lá ontem dando a minha palestra improvisada ali na casa dos meus sogros, que moram em Vera Cruz, do lado de Santa Cruz do Sul. E meu sogro, absolutamente assim, não politizado, disse: eu tenho minhas restrições, gosto muito do Bolsonaro, tenho minhas restrições aqui e ali, mas eu gosto que ele é do povão, ele só usa aquelas camisas bem povão que a gente também tem. Olha, ele comprou. Foi vendida uma imagem e ela foi comprada. As pessoas não são, na média, absolutamente entendidas e especialistas em comunicação. Então, aquilo que para nós é um truque barato, muitas vezes aquilo é muito eficaz, porque as pessoas não têm esse nível de preparação e nem de autocrítica, nem de crítica para perceber que aquilo ali muitas vezes é um jogo de marketing. E não é ruim que seja um jogo de marketing. Claro, eu sou suspeito para falar isso, porque o marketing é super importante, né? O marketing, inclusive, faz das empresas a principal característica delas e de valor de mercado é o marketing. Ela vale mais do que até que a soma das estruturas físicas vale o valor da marca. Ou seja, a marca tem mais valor do que todas as unidades somadas e vendidas num combo. Só porque eu estou com um retorno aqui. Beleza, tá. Então, a importância de cuidar do marketing não é só para divulgar. A importância de cuidar do marketing é ter o controle sobre um mandato. E esse controle é uma coisa tão assim, como é que eu vou dizer assim, grave, que a maioria das pessoas, das pessoas com imagem pública, eu também trabalho não só com políticos, mas com artistas e atletas. A maioria das pessoas que tem imagem pública deve ter o controle sobre a sua narrativa, sobre a sua comunicação, senão vira refém de qualquer coisa que aconteça. Porque qualquer coisa que aconteça que salte assim aos olhos ou tenha uma importância momentânea, acaba sendo assim o carimbo eterno da pessoa. Então, não pensem vocês que os grandes artistas, as grandes personalidades públicas de outros meios que não político, não têm essa consciência absoluta. Total, total, total e total. Porque imagem realmente é tudo. O conteúdo que a gente tem, o que a gente domina, que a gente é, enfim, capaz de fazer, executar, ele obviamente é fundamental porque ele vai determinar, inclusive, o êxito técnico de uma gestão. Mas a forma vai determinar a percepção que as pessoas têm daquela gestão. Então, os gestores técnicos, puramente técnicos, que pecam na comunicação, têm uma dificuldade extrema de reeleição. Gestores técnicos que dão atenção para a comunicação desde o início têm
quase que total garantia de reeleição. E gestores não técnicos, mas que cuidam da comunicação, têm muita chance de reeleição. É por isso que a gente sempre diz que uma eleição não é um concurso de currículo e nem de capacidades. Não chegava lá no cartório e dizia aqui, ó, pós-graduado em gestão pública, o cara que mais fez obras na história, isso não é determinante. Eu estou vendo aqui o nosso senador Luiz Carlos Reis entrou ali numa janela, o nosso futuro governador, e tá nos ouvindo, Reis? Boa noite, Zeca. Tudo Boa bom? noite, tudo. Estou vendo o Queremos te Celso ouvir. Bernardi, Rogério Kuhn, depois estou vendo o Vinícius aqui, depois o William Carnelucci, Roberto Rosso, Covatinho, que já falou, Henrique Ezequiel Peixoto, eu estou identificando Fábio, Márcia, tudo bom, Márcia? E Alexandre Acosta, os que eu estou enxergando aqui. Prazer com vocês. Celso falou, eu saí da CPI do Covid, fui na reunião do Ministério da Economia, estou numa sessão do Senado, mas estou passando para dar um abraço nas companheiras e nos companheiros que estão aí. Um abração para vocês, parabéns ao Zeca que está fazendo essa palestra aí para vocês, tentando dar uma unificada, Celso, no nosso partido, em cima das nossas posições, entendeu? Então, nós estamos focados aqui na CPI, a coisa muito complicada, tem um foco determinado para pegar o presidente da República como se ele fosse o responsável pelas 410 mil mortes que teve até ontem aí. Mas, ok, faz parte. E o nosso foco é um tratamento preventivo, vocês entenderem. E até uma sugestão, viu? Eu vou passar, viu, Celso? Vou passar para os nossos prefeitos. Eu tenho alguns municípios que adotaram um procedimento, inclusive um deles é o Nestor Tissot, aí prefeito nosso aí de Gramado, que adotou o procedimento com índices de letalidade bem menores. Então, nós temos isso aí, coisas importantes. Vou passar para vocês o que está sendo discutido aqui na CPI, para tirar um pouco o foco da política, né? E fazer coisas que são fundamentais. E a outra questão que eu estou focando bastante, trabalhando, é a vacina, né? O Brasil, nós temos condições, pessoal, só para vocês terem uma ideia, de sermos autossuficientes na produção de vacina. Hoje até um senador me criticou quando eu falei que o estado dele, uma médica lá, um conjunto de médicos de Porto Seguro que tocaram o tratamento para frente, 150 mil habitantes de Porto Seguro, teve 0,8% de óbitos, né? Então, porque adotou um tratamento certinho desde o início do ano passado, estão fazendo esse assunto. A doutora Raíssa, com o apoio dos empresários, fizeram o tratamento. Então, vou passar alguns dados para vocês sobre isso. E ele me criticou sobre a vacinação. Que nós estamos trabalhando, para vocês entenderem, junto com o senador Hélio Fagundes, nós temos 4 laboratórios de medicamentos veterinários que têm expertise e condições de fabricar vacinas, essas vacinas COVID. O princípio ativo da vacina COVID é o mesmo princípio da aftosa, vírus inativado. Então, quem fabrica vírus inativado para aftosa pode fabricar vírus inativado para COVID. Eu só mudo o IFA que estão fazendo. Já estamos negociando com os laboratórios brasileiros, 4 laboratórios, um laboratório Butantan, que está enrolando porque ele é Dória, mandado pelo Dória, que não quer fazer. Mas também já existe uma vacina indiana e outras chinesas que podem dar jogo. Então, nós estamos trabalhando em 5 universidades que estão fazendo trabalhos aqui no Brasil com recursos do governo federal. Já tem uma vacina na Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital de Clínicas de São Paulo e da USP, em Ribeirão Preto. 5 que já estão adiantadas. Então, isso é um foco que eu estou trabalhando. Vacinar todo o nosso pessoal, e o Brasil pode ser, além de grande produtor de vacina para o mercado interno, também pode superar a ser um exportador de vacina. Esse é um foco que eu estou trabalhando, só para deixar um briefing para vocês. Eu vou mandar, Celso, um materialzinho para vocês ali, que a Lise e meu gabinete possam nos ajudar a distribuir para os nossos vereadores, vice-prefeitos e também os nossos prefeitos, entendeu? Então, isso é alguma coisa do que nós estamos focando na CPI com dados importantes. Aqui não é chute, né? Coisas que a gente está estudando. Eu fiquei a semana passada inteira aqui, faz 10 dias, 15 dias que eu estou focado nesse tema, por isso eu só estou citando para vocês, porque, afinal, o foco da pandemia é muito mais político do que propriamente, vamos dizer assim, questão de saúde, né? Eu estou dizendo que se o Brasil, desde cedo, o Brasil usasse essa tecnologia,
quem sabe nós teríamos apenas 200 mil e não 400 mil mortes. Pessoal, obrigado. À disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, com prazer. Muito obrigado, senador. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho. Continue firme aí que nós vamos continuar aqui lutando e comunicando aí, como diz o Zeca, as suas boas ações em Brasília em favor do nosso Rio Grande do Brasil. Acho que tu não sabe, vou fazer em primeira mão, não sei se o Covatinho está aí, Covati? Covatinho está aí presente? Não, acho que saiu. Tá bom. Agora à noite vai assinar ficha no Partido Progressista a ministra Tereza Cristina. Vem para o nosso partido. Obrigado, parabéns. Que baita conquista. Essa sim é uma conquista importante. Parabéns. Ela, e tem mais ministros, Ricardo Salles, Fábio Faria, mais alguém que nós estamos trazendo para o partido. Viu? Parabéns, senador. Uma baita conquista. Valeu, Tchê. Um abraço para vocês também. Que Deus acompanhe. Boa noite. Um abraço, senador. Boa reunião, Zeca. Valeu, Tchê. Que baita notícia. Vou informar já. Não, vou informar. Agora eu te ligo. Pois é, cara. Acho que pode começar. Alô, estão me ouvindo agora? Alô? Tudo certo aí, Roberto? Faz um okzinho aí. Tá tudo certo, estão me ouvindo. Tá bom, tá bom. Nós trocamos de microfone aqui enquanto o senador falava. Vamos lá. Até pegar um gancho aqui, né? Sendo assim, sendo bem publicitário, pegando um gancho para fazer um trocadilho, mas a questão da vacina, né? Agora, a vacina na comunicação, pouco observado, não sempre executado e sempre feito como eu acho que deveria. É fundamental a gente vacinar aqueles temas mais cabeludos e temas que a gente sabe que podem ser pontos críticos da nossa gestão. E como é que a gente sabe de antemão aquilo que deve ser vacinado, né? A gente tem que fazer pesquisa. Ontem eu falei muito sobre pesquisa. Prefeito adora fazer pesquisa quantitativa. Aí contrata o instituto e sabe lá percentualmente o nível de aprovação do seu mandato. Mas poucos se dão ao luxo de fazer pesquisa qualitativa para ouvir realmente o cidadão falar, e não só falar, né? Até no gestual, como é que ele avalia o governo. Quando a gente faz esse tipo de método e quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente tem o sentimento das pessoas, mas, sobretudo, tem aquilo que é problema. Geralmente, uma pesquisa qualitativa antecipa um cenário de problema. Vocês sabem e devem saber que a gente, por exemplo, numa campanha de governo no ano que vem, nós vamos estar monitorando qualitativamente o cenário, porque à medida que os problemas ou eventuais problemas forem surgindo, aquele grupo de discussão acaba antecipando para nós, a gente cria as respostas, que são as tais vacinas, e aí a gente consegue colocar de forma ou preventiva no ar, muitas vezes o certo é colocar preventivamente, falar antes que falem, ou a gente está pronto para uma resposta unificada e totalmente treinada, preparada para quando o assunto vir à tona. Podem lembrar de ocasiões que eu nem preciso citar, mas ocasiões que vocês certamente conhecem, de demora para dar uma resposta, de demora para tomar uma atitude diante de um fato, e isso ocasionar, às vezes, até a perda de uma eleição. Então, as vacinas em comunicação, para pegar o gancho, eu ia falar um pouquinho mais na frente, são fundamentais. A gente, por exemplo, acompanhando redes sociais e acompanhando não só durante uma eleição e um mandato, mas acompanhando ao longo de uma trajetória de um político, de uma candidata e de uma prefeita, por exemplo, a gente consegue ver quais são os pontos mais assim difíceis, pontos mais críticos, e consegue com isso fazer uma dosagem de vacina. Vou dar um exemplo para vocês.
quando a gente consegue fazer uma avaliação de pesquisa qualitativa e surge uma questão que não é verdade, mas que tem assim uma força que pode ser disseminada, porque tem uma dificuldade de responder, porque se não houver um contraponto, ela acaba virando verdade, a gente tem que imediatamente criar uma vacina. E quando cria essa vacina, a gente muitas vezes recomenda que ela tenha que ser treinada, inclusive em vídeo. Então, é pegar o nosso prefeito, nossa prefeita, o nosso candidato ou candidata e treinar, olhando para o vídeo, dando aquela resposta. Aquela resposta tem que ser verdade, óbvio, mas ela tem que passar também uma veracidade, que é diferente, né? Eu posso estar falando a verdade e não passar, que é verdade, e eu posso estar falando uma mentira, mas passar com veracidade. Então, a partir de uma verdade, mas passar com convicção e veracidade. Aquele vídeo, aquela resposta, submeter a um grupo de teste. Esse grupo de teste provavelmente teria que ser dos nossos mais céticos, porque se eu abrir demais também vai vazar na cidade que eu estou preparando aquela resposta, mas aí a gente tem controle. É assim que a gente trabalha, em empresas, em gestão de crise e também na política. A gente tem que fazer as vacinas porque a gente sabe que aqueles problemas ou aquelas situações certamente virão. Então, se eu faço uma análise e sei que, olha, os caras vão bater nisso, aqui é um ponto que não é bem explicado, aquela situação daquela obra ali é uma questão que a gente ficou devendo uma informação, ali tem uma questão que disseminaram no fake news, tal coisa. Preparem as respostas, treinem as respostas e depois que tiver a resposta padronizada, a resposta única, disseminem entre todas as pessoas que têm contato com a população, ou seja, todo o governo, toda a gestão, sobretudo aqueles que dão entrevista, que têm contato com a imprensa. Outra coisa e é óbvio isso que eu estou falando, mas quase ninguém faz. O cara é pego de saia justa, começa a gaguejar, até porque comunicação é preparo. Eu nunca me esqueço daquele debate da Ângela Roriz, né, que acho que era o nome dela, da esposa do Roriz lá em Brasília, que ela teve 2 minutos para fazer uma pergunta e ela usou os 2 minutos para gaguejar, procurar papel e dizer, deixa, não quero fazer. Então, comunicação é preparo. A gente não pode passar esse tipo de atestado de despreparo ou de calça curta, porque a gente tem hoje uma ferramenta de pesquisa contínua e gratuita chamada rede social. E se a gente for aprofundar, a gente tem a chance de fazer pesquisas qualitativas. Não é quantitativa com pergunta no final. É qualitativa, é grupo de discussão. Focus grupo ou entrevista em profundidade, que daí é individual. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma preparação do meu gestor, uma preparação da minha prefeita. O meu departamento de comunicação não é para comunicar só para fora e divulgar as ações, não é para postar só a foto da obra e também o card do Dia das Mães, tá? Quando eu uso o meu departamento de comunicação para também orientar a comunicação dos gestores, dos secretários e também fazer isso ser de forma unificada, essa narrativa, eu consigo ter um êxito muito maior. Quer ver um negócio? Sei lá, de novo um percentual empírico e sem nenhuma, capacidade de ser averiguado cientificamente, mas mais de 90% das entrevistas são marcadas com alguma antecedência. A menos que você esteja num ato, seja um prefeito, né, Deus me livre, numa situação que nem essa de Santa Catarina, que tu tá lá, de repente, na hora é pego para falar, tirando esses casos extremos, quase todas as entrevistas são marcadas com antecedência, ou mínima. Ou seja, não tem desculpa para um gestor não se preparar e não treinar para uma resposta e para uma entrevista. Assim como não tem desculpa vocês irem para um debate, como eu vejo alguns de vocês irem durante campanhas, né, relegando a um segundo plano o papel de um marqueteiro ou de um profissional que treine não só o conteúdo, porque o conteúdo muitas vezes vocês dominam como ninguém, mas da forma, da postura, do gestual, da hora de falar, da hora de perguntar, da hora de não falar, da hora de não sorrir para não parecer deboche, mas da hora de mostrar confiança para parecer que está seguro. Tudo isso é treinável e com o vídeo é a melhor ferramenta do mundo que tem e a gente depois se enxergar. Então, não tem por que a gente ficar vendido numa entrevista, postar sem pensar e fazer vídeos sem roteiro. Tem um monte de prefeitos e prefeitos, prefeito galo velho, né, que não precisam de teleprompter, dizem para mim isso é bobagem, eu não preciso, faz aí, liga aí que eu falo. Pois é, vai lá, fala, tem desenvoltura,
tem intimidade com a câmera, mas uma palavrinha colocada fora do lugar pode colocar a perder aquele momento e depois todos os outros momentos, porque tudo é registrado para sempre. Porque aquela frase, sorria, você está sendo filmado, é a maior verdade do nosso século, né? A gente está o tempo inteiro sendo observado e filmado, gravado por outros, porque as redes sociais são exatamente isso, elas dão vazão para esse modo frenético de viver hoje, gravando tudo e registrando tudo. Tem uma coisa fácil de fazer, que poderia ser aplicada em qualquer gestão, em qualquer administração, que é uma reunião, vamos lá, sei lá, o prefeito é muito ocupado, tudo bem, então uma reunião quinzenal, mensal, ele é muito, muito, muito ocupado, tudo bem, uma reunião mensal, com a comunicação, trazendo um feedback das redes sociais, e se possível de qualitativa, se não tem das redes sociais, das críticas, criando as respostas junto com os gestores para aquelas críticas, as vacinas, né? Porque aquilo que 2, 3 estão falando, quando a gente não tem uma resposta e não dá a resposta, 30, 40 vão falar amanhã. Porque vocês não sabem o poder de disseminação que tem, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp. Então a gente tem que fazer essas reuniões de levantamento das críticas, formulação das respostas, unificação das respostas, treinamento de quem responde, de quem tem contato ou com rede social ou com imprensa, e aí sim a gente devolve para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Isso chama feedback, ou chama retorno. Eu sempre quando eu falo isso, eu lembro do Tim Maia. O Tim Maia, não lembra? O Tim Maia não subia no palco sem dizer retorno, porque não dá para cantar, não dá para falar sem ouvir a própria voz. Não dá para dar uma resposta sem se ouvir antes, treinar antes, e ver se aquela resposta é exatamente o que as pessoas querem ouvir. Porque, desculpem, meus amigos, comunicação não é surpreender os outros, é falar exatamente aquilo que os outros querem ouvir. Só que como é que a gente sabe isso? A gente vai lá, pergunta, transforma aquilo numa resposta e devolve. É assim que a gente faz na publicidade empresarial, é assim que a gente faz no marketing político, é assim que a gente faz em toda boa comunicação, gestão de boa comunicação. Se descobre o que as pessoas querem ouvir, se traduz isso numa resposta, se embala para presente, vou usar termos que a gente usa, né? Dá um banho de loja e devolve aquilo para a pessoa. Os conceitos, os slogans são todos feitos assim. Então, vamos lá. Por que a gente não usa? Vou dar um exemplo e vou dar até uma dica. Alguém vai... Eu não estou vendo a carinha de todos aqui, mas uns vão rir, outros vão dizer, isso é impossível. Outros vão dizer, isso aqui eu já faço. Eu sei, beleza. Eu não estou aqui para inventar roda, mas só para conversar. Por que a gente não faz um conselho? Sabe quando tem conselho de mães, tem conselho não sei do que, tem clube de mães, tem tudo. Por que a gente não faz um conselho cidadão a partir dos nossos seguidores no Facebook? Por que a gente não reúne 10, 15 donas Marias chatas e críticas? Claro, exceção feita aquelas pessoas que a gente sabe que tem uma vinculação ideológica, ou são candidatos ou pré-candidatos do outro lado. Beleza, tem o microfone aberto. Agora, por que a gente não faz um conselho de pessoas, pode ser virtual, de pessoas que são recorrentes às nossas publicações, averiguando Tem alguém em Santa Rosa. já orienta, inclusive, algumas lideranças a fazerem isso com ótimos resultados. Eu atendo um cantor do segmento sertanejo, que não vem ao caso, porque é uma questão de sigilo, mas todas as nossas respostas mais importantes são submetidas a 15 pessoas que seguem ele e são bem críticas a ele. E essa resposta primeiro é testada nesse grupo teste. Assim como todo comercial de televisão de marcas médias e grandes que vocês assistem é antes testado num grupo de pesquisa. Então, a gente não vai tão assim verde, afoito, né, tão assim ingênuo para o mercado comunicar as coisas. A gente tem ferramentas que nos permitem hoje ter mais noção daquilo que as pessoas querem ouvir. Então, nunca fomos tão filmados, tão observados, tão acompanhados, perseguidos até. Por isso que a coerência é tudo.
Quem já me viu falando, lembra que eu sempre disse que antes da internet era possível criar uma narrativa que não fosse verdade, porque até a pessoa descobrir que aquela imagem que eu estou construindo não é de verdade, eu já tinha enganado umas 35 gerações. Com a internet é impossível, porque eu digo que sou da causa animal, e se alguém me pegar lá chutando o meu gato lá que entra na minha garagem lá, vai dizer, isso aí não é da causa animal nada, isso é um agressor de animais. Então a gente tem que ter essa coerência, porque a gente não tem mais digamos assim, o silêncio, não tem mais a privacidade, melhor dizendo, que a gente tinha até 10 anos atrás. Hoje a internet não está em 100% dos lares e nem em 100% dos brasileiros, tá? Chega em torno de 40%, olha só, em torno de 40% dos brasileiros não têm acesso às redes sociais. É muita gente, é quase metade do país. Mas o nível de interação com essas pessoas e de absorção dessas pessoas para esses meios digitais é enorme. Agora, com a internet que deve vir ainda mais rápida, com essas novas formas de disseminação de sinal, a gente vai ter aí 100% dos brasileiros. Aí não tem como fugir mais, tá? Mas ainda assim, eu dou mais valor para as atitudes que não são digitais, porque elas repercutem melhor no digital do que aquelas que são essencialmente digitais. Aí é comportamento na rua com o eleitor e com o cidadão, aí é entrevista nas rádios, aí é a forma como a gente é ou não é receptivo ao cidadão e à população no gabinete, aí é a forma como a gente vive, porque está todo mundo de olho, ainda mais nos municípios médios e pequenos. Então, tem muita gente, quase a maioria, que é preparadíssimo para divulgar as ações do mandato, para ter uma página do Facebook, do Instagram, totalmente modernas e aparentemente bonitas e atrativas, mas poucos dão atenção para a comunicação que é aquela não verbal, e para a comunicação interna, ou seja, aquilo que a gente fala enquanto grupo de administração e aquilo que a gente fala de forma unificada e treinada. Então, eu não sei por que os gabinetes de comunicação, as prefeituras não têm lá uma sala de media training, por exemplo. Vamos treinar o nosso prefeito e nossa prefeita, vamos dedicar uma vez por mês para fazer isso, porque isso faz uma diferença exorbitante, enorme no receptor. Faz uma grande diferença para aquelas gestores e gestoras que conseguem se comunicar de forma mais efetiva e não apenas reativa. Uma coisa que também é bem comum nas administrações é a gente fazer assim, aquilo que eu também falei ontem, da frequência da postagem, cards, por exemplo, né? Eu tenho uma bronca com o card, porque o card, você sabe o que é o card, né? O card é uma tentativa de fazer um anúncio que antigamente ia para um jornal, para uma revista, para um outdoor, para dentro de um espaço da foto da rede social. O card é uma invenção. O card foi inventado, não faz 15 anos que inventaram o card. O card é o seguinte, é a única forma que eu tenho de botar arte ou de botar imagens dentro da rede social que não seja vídeo. E aí virou card para tudo. É o card do bom dia, terça-feira, o feliz dia do servidor aposentado da área da limpeza, feliz dia... Gente, isso é absolutamente ineficaz. Quem trabalha com métricas, que tem vários assessores que eu estou vendo aqui, quem trabalha com métricas de Facebook, depois me corrija se eu estiver errado. O card performa, assim, 10, 15 vezes menos que performa uma foto da vida do prefeito, da família do prefeito, da cidade, do ponto de vista mais humano. Então o card, gente, usem apenas em casos específicos, né? Comemorando uma coisa muito específica, chegamos a 100 mil seguidores, qualquer coisa do tipo, anunciando uma live, anunciando um evento, beleza. Agora, o card não pode ser a própria forma de comunicar, porque ele é estático, ele não tem vida e ele geralmente é básico e é puramente informativo. Então, ele é uma ferramenta para ser usada com parcimônia, com moderação, e é usado sem moderação total. Eu conheço departamentos aí, alguns vão balançar a cabeça agora, que 80% do tempo deles é demanda para criar card. E aí você vai dizer, pô, mas só faço card, né? Minha vida virou um card man. Não, pois é, mas o card, ele é uma ferramenta específica para momentos específicos, porque ele não tem nenhuma validade humana, nenhuma validade de engajamento. Me corrijam depois, eu quero até ouvir se alguém tiver exemplos errados. Não, o card performou de tal forma que assim, ó,
foi o assunto da semana. Não existe, tá? Então, como é que a gente sabe o que aquilo que tem mais valor, mais densidade nas pessoas? Quando a gente pergunta para as pessoas. Por isso que eu bato nessa tecla e vou bater até o último dia da minha vida aqui na Terra, que é só faz boa comunicação quem consegue entender aquilo que o receptor quer ouvir. Eu, se sou um cantor, como vários que a gente acaba trabalhando, e quero fazer um show que eu não tenha erro, não tenha chance de erro, eu vou nas minhas redes sociais, descubro aquele set list que as pessoas mais gostam e, coincidentemente, canto aquilo que as pessoas querem ouvir. Gente, tudo é comunicação preventiva e não só comunicação reativa, tá bom? Um outro ponto que também é legal a gente tocar. Comunicação é persistência, repetição, repetição, repetição. Mesmo tom de voz, mesmo tom de voz. Então, se eu sou, se a minha comunicação é a amigável, é a querida, é digamos assim, a mais calorosa, eu não posso, em determinado momento, fazer uma comunicação crítica, porque isso, né, gera uma espécie de confusão nas pessoas. Eu tenho que manter o que a gente chama de tom de voz. Manter a mesma forma de me comunicar. Como é que eu sei quando está certo ou está errado um post? Como é que eu sei quando está certo ou errado aquilo que eu posso vir a falar num discurso? Eu pergunto para quem? Para o conceito. Eu pergunto para o meu slogan. Lembra do conceito? O conceito é o posicionamento, né? Eu tenho um posicionamento que eu digo lá, é a gestão que fala a verdade. Hoje eu tô com esses slogans assim na cabeça, só bem fáceis. A gestão que fala a verdade. Ou seja, o que está dizendo esse conceito? Que ela fala mesmo que aquilo não agradar, que ela fala acima de qualquer coisa, ela tem um compromisso com a verdade e assim por diante. Bom, se eu vou postar uma coisa e estou na dúvida, eu pergunto para o conceito. Isso aqui é de uma prefeitura que diz esse conceito? Isso aqui é uma postagem de um governo que tem essa promessa? Porque um conceito é uma promessa, né? Tu está prometendo aquele tipo de entendimento e de percepção. É fácil, pergunta para o conceito, aí tu vai dizer, pois é, não tem muito a ver com aquilo que a gente está dizendo. Então não posta. Sabe aquela coisa, na dúvida não ultrapasse? Em comunicação na dúvida não poste. Porque o que tem de gente apagando o post e achando que apagou para a posteridade e não apagou, porque tudo é recuperável, é uma enormidade. Então, o dedinho nervoso no Twitter, político adora o Twitter, né? Porque daí às vezes não tem assessoria, ele mesmo ali. Cuidado, porque esses posts, eles invariavelmente estão sob o calor da hora e eles não têm, portanto, a reflexão necessária. Mas o Twitter, Zeca, ele é da hora, ele é um comentário do que está acontecendo. Beleza, mas na dúvida sobre se aquilo combina com o que tu está propagando e construindo e criando na tua gestão, não posta. Na dúvida, não posta. Não tem, tem político que confunde. Político não é um gerador de entretenimento, que ele tem um compromisso com a audiência que ele tem que dar. Hoje a TV tem que entrar no ar, então eu tenho que postar alguma coisa. Não tem que postar, tem que trabalhar. Aí a postagem vai ser uma consequência daquela construção de posicionamento que a gente está criando. Se ela construir mais um tijolinho naquele prédio que eu quero construir, que é a imagem que eu desejo, beleza. Se ela não põe esse tijolinho, ela não serve. Ela não serve. Ninguém aguenta mais um card, ninguém aguenta mais uma postagem inútil. E outra, 35 postagens por dia, só porque o prefeito foi a 35 bairros? Não, aí tu faz um resumo do dia. Tu pega os principais acontecimentos e traduz isso num vídeo interessante, numa linguagem de vinheta, num carrossel, num GIF, no que vocês quiserem, num TikTok. Mas não traduzam aquilo de forma enfadonha, chata, apenas na repetição e na repetição. Então, comunicação é repetir, comunicação é prevenir, e as vacinas são fundamentais, e eu sei que a maioria não vai dar bola para isso, mas são fundamentais. Pega amanhã na prefeitura os principais pontos, que até as redes sociais, mas vocês mesmos sabem, que são aqueles pontos difíceis de explicar, ou que é sempre uma dor de cabeça. Criem as respostas. Pega o departamento de comunicação e põe numa sala e só libera a chave quando sair com a resposta. Criou a resposta, chamou o prefeito e a prefeita, combinou que aquilo ali é verdade, tem veracidade, convence os outros, bom, então tá, ali vai para fora. E aí aquela resposta está pronta. Veio o comentário da dona Maria sobre aquele assunto, larga a resposta. Larga a resposta em forma de texto, em forma de vídeo, em forma de áudio, tem que ter todos os formatos já prontos, já prontos.
Nós fizemos isso, por exemplo, na campanha do senador Reis, com questões que a gente sabia que apareceriam, ou que apareciam normalmente nos últimos anos em função de declarações ou de falas. Tudo isso estava pronto. Nem sempre foi usado, porque não apareceu com a frequência e com o tamanho que a gente achou que apareceria. Mas tem outros casos, inclusive no próprio Partido Progressista, de eleições majoritárias, onde a resposta demorou para acontecer e o resultado você sabe. Não teve o êxito eleitoral de candidatos que estavam bem na frente em eleições para o governo. Então, a resposta, não só a qualidade da resposta, mas sobretudo a velocidade e a unificação, olha, eu diria que é mais de 50% do êxito de quem tem o controle da narrativa. Senão tu não tem o controle. Senão tu vai indo, vai indo. Tomara que não me perguntem. Sabe quantos prefeitos não vão para a entrevista assim, ó, tomara que ele não me pergunte. Tomara que ele não entre naquele assunto. E o cara vai num rebolation, daí não dá. Não dá. Tomara que não me pergunte, não dá. Vamos perguntar. Então tu tem que ter aquilo ali já preparado, já com a colinha aqui e memorizado aqui. Então, comunicação é frequência, comunicação é prevenção, comunicação é coerência. Eu sempre brinco, né? Já até mostrei na outra palestra das mulheres. Ninguém contrata um personal trainer gordo. Ninguém contrata. Não tem. Tu vai sempre baseado naquilo que tu tá vendo e entender se aquilo é para ti ou não. Então, coerência. Como é que o cara não cuida do próprio corpo e da saúde e vai me vender corpo e saúde? Não vai vender. Eu não vou no pneumologista que fuma, eu não vou num personal trainer gordo. Então, eu quero também aquele que me promete uma coisa e se vende como um cara de tal posicionamento, que ele cumpra aquele posicionamento. Se ele me diz que é um cara que o trabalho vem antes de tudo, que ele então faça isso, que mostre que chega mais cedo, que sai mais tarde, que trabalha, que não tem tempo nem de almoçar. Se ele está dizendo que é o cara que mais está perto do povo, que ele saia do gabinete, então, e não fique trancado no gabinete. Porque uma frase, gente, uma frase lá naquela placa, lá no Facebook, não muda a vida de ninguém. Mas a atitude coerente com a frase pode mudar a imagem da gestão e, portanto, a vida das pessoas e a tua própria vida e a tua carreira política. Então, se eu fosse resumir tudo que a gente falou ontem e hoje, eu diria isso. Controle da narrativa, não ficar refém do que os outros possam pensar. Eu que determino o que os outros vão pensar. Comunicação preventiva, vacinas. Se estão falando, eu já tenho a resposta. Todo mundo fala do mesmo jeito, grava-se, olha, vê, ok, põe para a rua. Comunicação é repetição das mesmas coisas. Ao invés de dizer 35 coisas diferentes, dizer 4 ou 5 repetidamente, né? E comunicação também é coerência. Se a gente fizer esse dever de casa e entender que comunicação, que foi a abertura da palestra de ontem e também da de hoje, que comunicação é diferente de divulgação, porque comunicação pressupõe interação e não apenas joguei para lá e tomara que entendam, aí eu estou no caminho muito certo. Aqueles que têm mandato, os deputados, os vereadores, os senadores, os governadores e os prefeitos, os que têm mandato, tem assim eles largam muito na frente dos que não têm mandato. Só que uma maioria não sabe usar essa vantagem. E essa vantagem não é de cargo, essa vantagem não é da máquina, que também é importante, claro, né? Essa vantagem é a vantagem do controle da narrativa, né? Eu consigo fazer, dizer que estou fazendo, antecipar aquilo que eu vou fazer e fazer com que as pessoas acreditem, né? Que tenha veracidade naquilo que eu estou me propondo a fazer. Porque daí fica assim, ó, eu tenho 4 anos falando a mesma coisa de forma coerente e eficaz contra a gente que vai procurar um espaço, cavar um espaço para poder ter atenção e falar. Vocês têm toda a atenção, toda a capacidade de serem ouvidos, porque vocês têm voz ativa, porque vocês têm acesso ao microfone, porque vocês são gestores municipais. Então, usem isso. A ida a entrevistas de rádio, a falas de improviso, totalmente despreparados e sem treinamento, eu acho que não é nem uma questão de, como é que eu vou dizer assim, de falta de inteligência de gestão, porque aquilo é uma falta de inteligência, né? Não foi inteligente fazer isso. Agora, eu acho que até é uma ingenuidade. É uma ingenuidade. E primeiro, é ser relapso com o próprio mandato. Então, se vocês olharem nos Estados Unidos, a figura do PR, né, que é o Public Relation, que para nós não tem, né, não é o Relações Públicas que a gente tem aqui. É uma figura que não tem, é meio marqueteiro, meio jornal. É uma figura que transita nas 3 áreas da comunicação, que só tem nos Estados Unidos. O PR é o cara responsável, é a pessoa responsável pela imagem pública
e pelas consequências de atos, sim e não. Ou seja, antes de tomar uma decisão, o PR é um profissional que entra em ação para dizer faz, não faz, consequência de fazer, consequência de não fazer. Então, vamos prestar atenção nessa figura e vamos começar a mensurar antes de tomar as decisões e antes de fazer comunicação, de saber que a gente está escolhendo o caminho A com consequências A, B, C, D, ou o caminho B com consequências E, F, J, G, Z e H. Por quê? Porque se eu tenho sei lá, a maior ferramenta de pesquisa gratuita no mundo, que são as redes sociais. Se eu tenho a chance de conversar com pessoas específicas, que eu tenho no inbox, nas conversas privadas, e se eu tenho como levantar a partir daí as questões mais difíceis de traduzir, as mais polêmicas, e ainda criar respostas com os profissionais desse nível que vocês trabalham, e eu ainda vou ser refém de uma pergunta que eu não estava esperando? Eu ainda vou ser refém de uma colocação da imprensa que me pegou de surpresa? Não. Desculpa, aí é amadorismo. E aqui ninguém, num partido que vai ser governo ano que vem, se tudo der certo, de novo, desde lá de Jair Soares, está esperando esse momento, ninguém vai poder reclamar depois se a gente não obter esse resultado. Então, comunicação é, antes de qualquer coisa, pensar antes de falar. Porque quando eu penso antes de falar, eu tenho exato controle daquilo que é consequência, causa e consequência do que eu estou gerando. E não fico assim, simplesmente alguém que joga e espera, torcendo e cruzando os dedos para que dê certo. Tá bom? Roberto, eu queria abrir hoje para mais interação, aí, já que eu estou Raul Gil aqui no palco. E aí estou esperando que as pessoas participem. Abre o microfone, hein, Roberto? Daí a gente vai conversar. Ele está liberado ali? Oi, Zeca. Só estava desligando a TV aqui. Oi. Não sei se tu quer já abrir para perguntas nesse momento. Quero conversar. Vamos conversar hoje. Tá. Então vamos abrir para perguntas. Alguém? E daí eu olhei. Porque depois no online lá todo mundo se animou e fiquei até meia-noite conversando, mas eu queria aqui ouvir para os colegas também verem, né, as dúvidas que podem ser as mesmas de várias cidades e vários municípios, né? Zeca. Oi. Eu sou de Nonoai, sou assessor de comunicação da prefeita Adriane. Tudo bem? Tudo bem. Em relação à imagem que você falava no início, a minha prefeita gosta de usar colares, pulseiras e joias. Você acha interessante isso na imagem ou não? Eu acho que o importante... Como é teu nome? Manuel. Manuel. Boa noite, Manuel. Eu acho que é importante a coerência, Manuel. Sabe o que é feio? O feio é a gente fingir que a gente é humilde, pobre, singelo, se a gente não é... Ou vice-versa, né? A gente se montar para uma situação que não é verdade para a gente. Então, eu acho que o filtro para isso é a veracidade. Ela é assim, sempre foi assim, esse é o jeito dela. Toca a ficha. Toca a ficha, porque desconstruir isso e construir de uma hora para outra uma imagem diferente, aí sim vai soar mentiroso e vai soar falso. E aí é o pior dos mundos, né, Manuel? A gente não vai ter tempo de corrigir isso depois. Eu sou da teoria que a gente conta a verdade e se não agradar todo mundo, a gente vai dizer, bom, mas ela pode até dizer num vídeo um dia, né? Esse é o meu jeito. Mas o importante é que eu amo Nonoai e estou trabalhando pela cidade, do jeito que eu for, né? As pessoas querem a minha verdade e essa é a minha verdade. Ok, obrigado. Valeu. Zeca. Oi. Elaine Jara. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem. Zeca, em relação aos programas de rádio, a percepção sobre a replicação nas redes sociais, principalmente no Facebook. É feito um programa direcionado para o rádio, mas a replicação dele está valendo nas redes sociais? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, você falou ontem na aula que os vídeos têm que ser rápido, mas tem que ter comunicação com conteúdo, com profundidade, e que os views são de 3 segundos. Como que eu faço jornalisticamente um conteúdo que consiga ser ágil, publicitário, jornalístico, com conteúdo, com informação, Sim. com profundidade? Abraço. Sim, não. Um abraço. Não, do jeito que tu falou, realmente é impossível, né?
Vou só tentar traduzir. Vamos começar pelo fim, então. Os vídeos, eles têm uma métrica que o Facebook, por exemplo, e não existe só o Facebook, né? O vídeo pode estar no YouTube, pode estar no site da prefeitura, mas no Facebook, que é ainda a rede mais usada no Brasil, tá? Os vídeos têm uma média de 7 segundos para serem considerados vistos. Então, a pessoa fez um vídeo de 2 minutos e nos primeiros 7 segundos ela ficou ali sem interromper, o robozinho do Facebook diz, esse está visto. A gente que trabalha mais profundamente e é inclusive parceiro do Facebook oficial, né? A gente recebe alguns relatórios que diz que o robô avalia isso em 3 segundos. Então, para todos os efeitos, a gente sabe que a pessoa só assiste o início. Não todas, mas só o início já garante que a pessoa teoricamente viu todo o vídeo. Por isso que a gente traz o assunto principal para o início do vídeo, né? Se fosse para, pelo menos, pode ser até um cartão, Elaine, pode dizer assim, ó, Rua São Jorge, aí vem o vídeo, que se eu sou interessado, eu tô dando um exemplo bem grosseiro assim, né, se eu sou interessado na Rua São Jorge, moro perto, tem alguma atividade ali, eu vou dizer, vou ouvir o que esse cara vai falar. Então, só que tem gente que fala assim, ó, olá, minha gente, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para... Não, perdeu, a audiência foi pro saco. Então, nesses casos, a gente antecipa o assunto para o início, retém aqueles que tem que reter e aí segue. Quando eu digo jornalístico ou publicitário, é o seguinte, a mescla das duas é que é perfeita. Eu reporto aquilo que foi feito, jornalismo puro, raiz, mas eu tento dar um tom também que seja mais de conceito publicitário, porque eu não estou ali, o prefeito não é o apresentador do Jornal do Almoço, né? Ele está ali também para passar uma emoção de que está se envolvendo com aquilo, como ele prometeu lá no slogan dele. Ele não prometeu lá no conceito de mandato, então ele tem que fazer aquilo. É só isso que eu digo, submeter aquilo para ficar com uma linguagem e um tom que tem a ver. Aí é na trilha, aí é no jeito que ele fala, se ele vai falar andando, se ele vai falar parado, se ele vai falar no meio das pessoas, se ele vai falar com o pé no barro. Isso vai determinar aquilo que tu prometeu lá no conceito, né? E sobre o programa de rádio ir para a rede social, depende da rede social. Tu aplicar um arquivo de MP3 numa rede social, por exemplo, como no Facebook, ela tem uma chance de ser enfadonho, né? Porque ela não é uma rede social com a característica do áudio, né? Já o YouTube aceita melhor se tu botar imagens enquanto tá passando o áudio, mas existem hoje redes sociais exclusivas, né, de áudio, né, como o Club, né? Então, daqui a pouco, tudo bem que as pessoas ainda não têm tanto acesso, mas o áudio tem que ser medido com alguma moderação, porque ele não é fácil de ser absorvido numa rede social que é estritamente visual, né? Então, talvez o ideal seria um podcast da prefeitura, mas nós vamos chegar lá um dia, né? Que o eleitor tenha vontade de entrar na Amazon lá e baixar o podcast da prefeitura. Quem sabe um dia. O que mais? Roberto, tu é o mestre de cerimônias aí. Vamos ver se tem mais alguém aí. Pois é, Alexandre Juí. Oi, Juí. Tudo bem? Tudo bem. Nós fizemos aqui a assessoria de comunicação do prefeito Andrei, tivemos com ele também durante a campanha. Uhum. E o site da prefeitura que nós recebemos, né, é um site que poucas mudanças a gente pôde fazer em função dele ser um site comprado, né, e ainda está em vigência a questão do contrato, mas as notícias a gente consegue editar e consegue colocar o que a gente pensa que é o correto. Eu estou tendo um certo problema, que não chega a ser um problema, que é um novo posicionamento, na verdade. O governo anterior tinha 38 anos de atuação, né, com troca de 2 candidatos apenas, saía um, entrava o outro, e assim foi por quase 40 anos. E, de certa forma, a comunicação local se acostumou com um tipo de jornalismo diferenciado, um tipo de assessoria diferenciada. Nós entramos e imprimimos um texto um pouco mais curto, mais dinâmico, um texto onde a gente dá o gosto, digamos assim, do que é a notícia, para deixar eles livres, para cada um fazer nas suas editorias a profundidade que desejam, né? Então, a gente já percebe
Alguns dão capa para alguma notícia e o texto vem um pouco mais longo, querem entrevista com o secretário, ou até mesmo com o prefeito, e alguns copiam e colam da forma que a gente colocou lá, porque o site de notícias, principalmente os da internet, tem simplesmente copiado e colado porque é uma mensagem mais rápida. E me gera um pouco de dúvida, né, se nós podemos continuar assim, né, enquanto formato, ou tu indica a gente fazer para rádio um tipo de notícia, para internet outro tipo de notícia, continuamos com o release, que é um pouco mais antigo, né, ainda eu sou do tempo que mandava release via fax para os jornais, né? Sim, sim. E essa é uma dúvida minha. Tu acha que a gente deve pegar uma mesma notícia e transformar ela em distintos formatos ou deixa isso para o meio de comunicação local fazer esse trabalho? Olha, eu acho que tem duas coisas aí que são até complementares e parecem contraditórias. Uma, eu acho que é a gente que controla a comunicação e não os outros. Então, eu enquanto, né, assessoria, determino aquilo que eu quero que tenha vazão e da forma que eu quero que seja interpretado. Tu sabe melhor do que eu, né? 90% dos releases são publicados na íntegra, né? Os caras não têm trabalho nem de mexer o erro de português, às vezes. Então, é verdade, a Liz tá rindo aí, né, Liz? É uma preguiça. Tá ligado meu áudio. Eu reconheci pela risada aqui, a Liz. A gente tem, às vezes, um encontro do outro lado, redações muito pequenas, né, equipes muito pequenas, e aí os caras publicam na íntegra os releases. Então, o release, por mais antigo que seja, Alexandre, e eu concordo, ele ainda é uma forma de controle da narrativa, porque tu vai escrever exatamente o que tu quer que saia. Porque eu vou te dizer, quase 100% vai sair como tu mandou. Exceção, talvez, aqui no Grupo RBS, exceção, e assim, olhe lá, porque as equipes estão ficando cada vez mais reduzidas, né? A outra coisa é fazer, assim, customizar por veículo, né? Mudar o conteúdo por veículo. Dá mais trabalho, mas se tu pensar bem lá na essência, é o mais correto, né? Porque as linguagens são diferentes por meio e por veículo. Mas eu acho que você tem que fazer menos, não sei a quantidade, tá? Mas no geral, menos coisas e mais vezes as mesmas coisas do que frequência de novas coisas. Porque tem gente, e talvez a grande maioria, que acha que por estar publicando ou mandando para a imprensa mais feitos e realizações, vai ser percebido como mais realizador. E não é. O realizador é aquele que bate naquela tecla mais vezes e não necessariamente faz mais coisas. Pensem bem. Pensem bem quem tem mandato. Às vezes um projeto cacarejado antes, durante e depois, faz o cara ser visto como um baita parlamentar e às vezes vários projetos não faz a pessoa ter essa percepção. Então eu acho que são menos, na essência, menos coisas ditas por nós, se possível. Então a gente controla a narrativa escritas por nós, se possível editada, mandada pronta por nós para a imprensa e aquilo disseminado antes, durante e depois. Vai vir a obra da Rua São Jorge. Vamos pegar a rua fictícia que eu falei. Aí, estamos na obra São Jorge, onde está começando hoje o primeiro trator. Acabamos de sair da obra onde foi colocado o último tijolo. E passou um mês disso. Agora já tem mais de 50 mil pessoas, 5 mil pessoas, 12 pessoas usufruindo das obras da São Jorge. A obra da São Jorge rendeu 4 momentos, né? Vai acontecer, está começando a acontecer, acabou de acontecer e hoje já gera benefícios. Eu acho que essa é a lógica. É o mesmo assunto tratado do início ao meio ao fim, antes de colocar um assunto novo na roda. Mas são pastas diferentes, né? Vai dizer, a saúde tem uma informação, a educação tem outra. Beleza, aí tudo bem. Agora, nas pastas, eu trabalharia com pautas mais guarda-chuva, pautas maiores e daria uma ênfase nelas do que exatamente pingar um monte de coisinha. Sabe uma coisa que vocês, e sabem, a gente que trabalha em comunicação, que às vezes os nossos clientes, prefeitos e empresas não sabem. Nem tudo é notícia. Vamos lá, vamos repetir essa frase. Nem tudo é notícia. O que tem de gente que diz, né?
Pô, mas não saiu aquela notinha que eu te pedi para colocar. Mas o que era a notinha? Não, que agora tu tá atendendo também até às 8. Tá, mas não sei se isso é notícia. Nem tudo é notícia. Não banalizar o que é notícia. Notícia é aquilo que é diferente, que é exatamente algo que não é corriqueiro, que é aquilo que foge à normalidade, que é extraordinário. Isso é uma notícia. Então, acho que também saber elencar o que merece essa dedicação do antes, durante e depois, para a gente ter foco, é fundamental. Não sei se eu respondi, mas eu acabei criando uma tese. Obrigado, entendi o teu pensamento. E um abraço no prefeito Andrei aí, Juiz. Tá certo, tá atendendo, tá no gabinete. Zeca. Oi. Rogério com o prefeito de Mata, tudo bem? Tudo bom, Rogério? Tudo bem, prefeito? Tudo jóia. Zeca, eu tenho uma dúvida, assim, nós temos o costume de divulgar obras, enfim, todos os assuntos relacionados à administração na página do Facebook da prefeitura. Não raras vezes recebemos algumas críticas, né? A minha pergunta, é importante responder a essas críticas nessa divulgação ou não? Ou apenas a gente usa... Claro que o foco maior justamente é a transparência, é a prestação de contas do que estamos desenvolvendo no município, né? Ó, então, chegou o futuro prefeito aí, ó. Aí está o sucessor. Genial. Exatamente. Essa é uma das minhas dúvidas, Zeca. Eu não sei se a gente responde ou deixa assim, enfim. Né? Falamos sobre... Uma ideia. Claro, falamos sobre isso ontem mais. Quando a crítica não é aquela que tu tá vendo que é pessoal, aquela que é o teu adversário da eleição, aquela que tu, né, que tá a carta marcada assim como algo totalmente irreversível, né? Aquela a gente não tem o que fazer. Mas muitas críticas são uma baita oportunidade da gente criar uma imagem, né? Porque eu até usei um termo ontem, que é a carência. A rede social é um ambiente de muita carência, né? As pessoas até acham que a rede social é dos jovens. Não é. A rede social, basicamente, hoje, o heavy user do Facebook é de 65, 75 anos. Ou seja, gente que está com tempo disponível. O heavy user é aquele que mais usa no mundo, né? Um tempo disponível, tá meio sem nada pra fazer. Eu digo que a minha mãe e as amigas estão sempre no Facebook. Aquele tipo de grupo de pessoas que tem muito tempo disponível acaba sendo mais crítico até por uma questão de carência. Então, se esse comentário não é de viés ideológico e ele é assim, desinformação mesmo, é falta de total de acesso à informação, a pessoa está completamente equivocada, eu chamaria para conversar em box, eu daria uma atenção, eu daria total atenção, porque essas pessoas, se revertidas, onde é que tu converta 15% delas? É 15% que sai de bandeira falando bem de ti na rua, porque elas foram assim atendidas, né? O cara me deu atenção, falou comigo, tô achando ele super querido, não imaginava que ele era assim, mudei a minha opinião, eu tô dizendo frases que eu ouço em pesquisa, né? Mudei minha opinião sobre o cara, agora eu já falei pra minha família inteira. Por quê? Porque as pessoas queriam, na verdade, atenção. Então, a crítica, aquela quando não é ideológica nem é agressiva pessoal, assim, ela deve ser uma baita oportunidade da gente fidelizar, porque a maior parte delas é por falta de informação. Nós tivemos isso na campanha do Heinz no Senado, de pessoas que vinham assim, parece que falou tal coisa, não sei o quê. Chamava para conversar, às vezes em box, nossa estrutura era pequeníssima quando saiu de governo para Senado, mas chamava para conversar. Quantas nos diziam assim, agora eu vou fazer campanha aqui em casa, porque agora eu tô sabendo a verdade. Meu cunhado que não fala mais essa mentira aí, porque ele que me trouxe essa informação. Então é assim que funciona. Pessoas municiadas de atenção e carinho acabam sendo cabos eleitorais. Eu daria atenção, sim, para as críticas. Porque puxa saco a gente tá cheio já. De gente para dizer que tem o melhor prefeito da história vai estar assim, sobretudo ali na administração. Agora, fora tu tem que ouvir, prefeito. Tem que ouvir, porque a crítica nos faz mais fortes, né? Nos faz mais vigilantes, né? O meu avô, que era do setor de eletrodoméstico, dizia, eu adoro um concorrente na mesma rua, porque daí eu faço a loja fica mais atenta, fica mais limpa, melhora a vitrine, porque se tu é a única loja do segmento na cidade, tu relaxa. Se tu não tem a crítica, tu relaxa também. Acho que isso é um perigo. Zeca,
Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo. Boa noite aos colegas que estão participando deste evento, que é muito importante. Eu sou assessor de imprensa da Prefeitura de Bossoroca. Nosso prefeito, Juca Dutra, também está acompanhando aqui na sala. A minha dúvida eu gostaria de uma orientação sua. As notícias que nós produzimos, eu coloco o texto todo no Facebook e compartilho lá no site da Prefeitura também. Quando eu compartilho o link da Prefeitura, porque nós temos o nosso site, é um sistema que ele tem, né? Não tem como mudar. Então, quando eu compartilho o link para o Facebook, ele vem em título maiúsculo e ele não aparece todo, não dá aquele destaque para a notícia. Então, a notícia que nós fazemos aqui é colocada toda ela, todo o texto no Facebook. Qual é a orientação que você me dá nesse sentido? Não, mas a notícia é colocada toda no Facebook, se ela não for muito longa, né? Porque daí tu vai ter também outra questão que é bem comum no Facebook, tem até uma expressão que é não ao textão, né? Que eles usam lá dentro do Facebook, porque é sabido, assim como os vídeos a gente assiste o início, as pessoas no Brasil, gente, nós não estamos na Dinamarca, no Brasil as pessoas não leem. Então, tu faz um texto ainda com uma redação assim, qualidade, e faz um texto que tenha mais que 4, 5 linhas, podem ter certeza que as pessoas acabaram não indo até o final, grande parte delas. Então, duas coisas. Uma, o textão, a notícia completa pode acabar ocasionando esse tipo de situação, né, que é a situação de não ter a informação completa porque eu não fui até o fim. E a coisa de estar linkado ao site pode ser positivo se tu quer aumentar o tráfego do site, né? Mas normalmente acaba sendo inútil, porque as pessoas acabam ficando mais nas redes sociais do que nos órgãos oficiais, né? Acho que lá tem que ter a notícia na íntegra e no Facebook tem que ter o resumo. Perfeito. Até eu dou uma sugestão para vocês. Acontece muito com isso. Escreve um textão um dia no Facebook, lê ele para ti, tá? Não precisa publicar. Lê para ti num tom normal e calcula no cronômetro. Vai dar ali, vamos dizer, um textão, vai dar 1 minuto. Aí tu publica. E em 5 segundos tem gente que curtiu. É impossível ter lido. As pessoas curtem por solidariedade, não curtem porque gostaram do conteúdo. Curte quase que vai dizer assim, ó, me curte que eu te curto. Ó, eu curti, me curte na próxima. É a carência, é a campanha não a zero curtida. É tipo, eu vou curtir amanhã, tô te curtindo agora, então tu me ajuda. As pessoas não leem. Pode botar. Vê um texto que demora 1 minuto, elas curtem em menos de 30 segundos. Vamos lá. Parece que jogo do Faustão isso aqui. Ó. Quem mais? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Diane. Isso. Eu sou a Diane, assessora de imprensa da Prefeitura de Coqueiros. E eu gostaria de tirar uma dúvida referente a de que forma que eu posso levar a informação que a gente transmite no rádio para as outras mídias. Porque lá no rádio, né, são 15 minutos de programa e os assuntos geralmente são muito interessantes, né? Uhum. Só que no rádio, 15 minutos, né, falando, é uma coisa bem rápida que as pessoas absorvem a informação. Mas de que forma que eu posso levar essa informação para as outras mídias sem ficar algo muito extenso, algo muito chato? Tá, por que tu não faz uma coisa, acho que a Helene também perguntou algo parecido, né? Por que tu não faz uma coisa que a gente chama em publicidade de teaser? A gente fala assim, ó, sabe quando tu tá vendo a programação na televisão e tem uma chamada assim, ó, neste domingo, no Fantástico, a reportagem tal, o não sei o quê, e também a última música do Nelson Ned. Então, isso aí é um teaser. Eu não estou dando a informação completa, mas eu estou dizendo aquilo que vai ter. Quem sabe no Facebook, na rede social, não é o teaser do programa de rádio que vai estar lá na íntegra no site da prefeitura, no SoundCloud, em algum lugar hospedado. Pode ser uma forma, ou até o link embaixo, mas pode ser uma forma, sabe, de criar uma chamada para o conteúdo e não exatamente o conteúdo como um todo. Entendi. Muito obrigada. Nada. Alguém mais? Zeca. Oi. Darlan, assessor do prefeito Bonotto de São Borja. Ô, Darlan, tudo bem? Tudo? Tudo bem.
Gostaria de verificar qual que é a tua opinião sobre o WhatsApp, cara, dentro da nossa comunicação, assim, dentro da assessoria de comunicação. O WhatsApp, tu sabe que é a maior rede social do Brasil, né? As pessoas falam muito no Facebook porque não consideram o WhatsApp uma rede social. Inclusive, hoje ela passa a ser uma rede social ainda mais completa, né? Com o WhatsApp Pay, né? A partir de hoje, a gente pode transferir dinheiro para familiares e amigos pelo WhatsApp. Então, a gente tem uma tendência a achar que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação interpessoal, quando na verdade ela é de relacionamento, se tu trabalha com grupos e listas de transmissão. A minha opinião, Darlan, em primeiro lugar, o WhatsApp tu tem que ter o controle do option in, né, que é do aceite, porque isso aí ali na frente vai ser processo, tá? Então, eu tomaria o cuidado de todo mundo que está na minha lista de transmissão. Eu sou gestor público. Eu falo isso, inclusive, até para artistas que a gente trabalha. Toma o cuidado de perguntar se as pessoas aceitam receber aquele conteúdo. Não só pela questão legal de hoje, mas, sobretudo, pela questão legal de amanhã. Eu acho que é uma coisa, assim, educada, de bom tom. Porque senão também aquele cara que eu admiro, aquele prefeito, pode virar o chato do WhatsApp também, né? De uma hora para outra, pela frequência ou pela eu não autorizei, e etc, etc. Isso é uma coisa. Uma vez colocado isso como um parâmetro, né, de filtro, e a pessoa tem um aceite legal e tal, e eu tenho uma periodicidade máxima, talvez, de 2 publicações por semana, que eu acho que é aceitável, ainda mais quando é uma coisa bacana, eu acho que é uma baita ferramenta. Sobretudo porque é uma ferramenta de interação. Raros são as pessoas que recebem de alguém que elas aceitaram se comunicar, raras são as pessoas que não mandam, no mínimo, um joinha, né? Então, essa interação pode render um assunto, uma conversa, e aí sim, uma comunicação de fato, não apenas uma divulgação. Mas olha lá, é difícil ter prefeito que tenha tempo para fazer essa comunicação, né? Essa interação. Então, vai ficar na mão do assessor. Aí o assessor já tem que cuidar do Facebook, do rádio, da entrevista, do Instagram, do card, e aí talvez vai deixar lá, como eu já vi muito acontecer em campanha e até em empresa, o WhatsApp relegado a um segundo plano, porque é um aparelho que está no outro bolso, enquanto ele está fotografando, não sei o quê, e aí aquela ferramenta que nasceu maravilhosa para ser de interação passa a ser uma dor de cabeça porque o prefeito não me responde, né? Então ele só manda, só se exibe, mas não conversa. Então ele também tomaria esse cuidado, porque se eu vou cutucar a onça, eu tenho que ter ferramenta para depois me lidar com ela. Ou seja, se eu provoquei um meio que é instantâneo, eu tenho que estar instantaneamente respondendo. A gente em campanha e empresa trabalha com uma pessoa só para fazer WhatsApp, né? Tem mandatos de deputados que tem a pessoa do WhatsApp, a assessora do WhatsApp, né? É tamanha velocidade e demanda que o WhatsApp gera, né? Respondido, Erlan? Feito. Respondido, obrigado. Nada. Fala, Zeca. Giruá, terra do Botiá. Tudo certo aí? Ô, Giruá, tudo bem? Tudo bem. Uma questão sobre página no Facebook. Tá. Existe a página oficial do município, a prefeitura então, né? E tem algumas secretarias que elas estão planejando fazer a página da sua própria secretaria. Estamos falando aqui em municípios pequenos, certo? Uhum. Eu sei. Qual seria então a sua orientação, a sua sugestão nesse sentido? Liberamos para que as secretarias façam as suas páginas e coloquem lá as suas postagens, ou mantemos a página principal, onde os profissionais da área de comunicação estão atuando? O que você tem a dizer sobre isso? Acredito que isso aí também acontece em vários outros municípios. Eu vou te dar uma notícia, acontece em quase todos, né? E em quase todos existe a liberação. Existe a página da prefeitura, da Secretaria de Saúde, do Departamento de Esporte, não sei o quê. E aí eu acho que essa questão já se responde por si só, né? Como que eu vou controlar a narrativa disso e a conversa e o nível de interação se eu tenho várias frentes, né? Então, eu sei que existe uma ansiedade muito grande por criar a secretaria tal, né? Dizer, a gente não é contemplado e a gente precisa ter o nosso próprio canal de comunicação. Mas pode ter o WhatsApp da secretaria, pode ter o Reclame Aqui, pode ter a ouvidoria, não sei, tem 1000 maneiras. Mas a ferramenta oficial de rede social, eu acho que tem que ser com controle. Profissionais, com controle da narrativa, a hora de responder, fazer, porque senão... Eu tive um chefe, viu, que me dizia assim, ó,
não me entendam mal, né? Eu vou falar um palavrão aqui, mas ele diz assim, ó, o proativo é uma metralhadora de merda. Ele sai, depois tem que sair limpando. Por quê? A proatividade é maravilhosa, até que a gente fez demais e tem que depois sair corrigindo e fazendo tudo de novo. Então, claro que isso é um exemplo extremo, mas, gente, o proativo tem que ter muito cuidado, porque a gente pode estar se antecipando, falando errado ou tendo que corrigir depois. Eu teria só canais oficiais e teria, de repente, espaço nesses canais oficiais para as áreas mais importantes. Eu digo de forma bastante frequente isso. Eu vejo um Facebook como se fosse um canal de televisão. Num canal de televisão não tem vários programas? Tem vários programas, de manhã, de tarde, de noite. Por que que no nosso Facebook não tem lá quadros fixos, como se fossem programas, né? Vou dar nomes bem banais, tá? Eu criaria nomes melhores que esse, mas só para explicar. Lá no meu Facebook da prefeitura tem a Hora da Saúde, tem, né, o Minuto da Educação, tem o Corre que tá chegando, o esporte, não sei o quê. São quadros. Esses quadros têm uma frequência que nem na televisão. Todas terça e quinta, quarta de manhã, sei lá. Agora, o canal é oficial, porque ali tem a interação garantida, as respostas são colhidas, as métricas são feitas e não sai fazendo qualquer coisa. Porque senão, é ou não é Jair, né? É ou não é Jair? Senão, o que vai acontecer? Eu publiquei, porque o meu assessor disse que lá da secretaria, aquilo era melhor, que era a notícia do ano. Aí o prefeito disse, não, eu acabei de vir numa reunião em Porto Alegre, isso aí não é para ser dito. E aí começa. Então, eu acho que proatividade, nesse caso, é dor de cabeça na certa. Ótimo. Obrigado. Fale ou cale-se para sempre. Será que tem mais alguém aí? Ô, Roberto, que show esse palco aqui, hein, Roberto? Hein? Que bom, hein? Pô, maravilhoso. Zeca, se ninguém mais tiver ali alguma citação, só se for possível complementar, tem muito secretário querendo fazer live para explicar, principalmente em relação à saúde, cada semana em relação às vacinações, enfim, teu posicionamento em relação às lives. A mesma coisa que eu falei em relação às páginas paralelas. Vamos pegar, está acontecendo nesse momento uma CPI em Brasília que coloca aí frente a frente o ex-ministro da Saúde e o presidente da República, não é isso? E não acontecia isso? E o ministro fazia uma coletiva falando uma coisa e o presidente depois desmentia. Guardadas as proporções, mesmo que não tenha essa crise instalada, é a mesma coisa. Eu só faria movimentos oficiais. Vai fazer a live, então, no secretário? Faz a live acertando com o prefeito, talvez com o prefeito junto, talvez a gente treinando com a assessoria de comunicação, mas é uma comunicação só, né, gente? É uma comunicação só. Porque senão, aí é a guerra das... Como é que é? A fogueira das vaidades. E aí, na fogueira das vaidades, todo mundo se queima, como dizia o filme. Gente, acho que é isso, Roberto. Eu acho que é isso, Zeca. Só temos a agradecer aí todo esse teu esforço, que se tornou pai ontem, esteve conosco ontem, esteve conosco hoje, ontem em Santa Cruz, agora em Porto Alegre. Então, assim, só temos que agradecer toda essa tua disposição, Zeca, e falar que temos a certeza absoluta que nós aprendemos. Esses 2 dias nós aprendemos, tiramos dúvidas, e tu é um profissional aí reconhecido em todo o Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, e só venha contribuir. E em nome da Fundação Milton Campos, do nosso presidente Covatti Filho, do diretório estadual, presidente Celso, com todo o apoio do diretório estadual, da bancada estadual e federal, deputados, do senador Heinz, nós agradecemos a tua participação e principalmente agradecer a quem participou, né? Os prefeitos, os assessores de comunicação. Até me surgiu agora, eu acho que é uma boa oportunidade, quem sabe agora ou mais adiante vão surgir outras capacitações da Fundação e nós criarmos um vínculo entre assessores de comunicação. Criar um canal, sei lá, um WhatsApp, um canal para trocar ideias de comunicação. Fica uma ideia aí que
logo a Fundação vai fazer mais eventos e, quem sabe, levamos ela mais desenhada para todo mundo participar. Ótima ideia. Tá bom, Zeca? Obrigadão Ótima aí, ideia. obrigado a todos vocês e logo teremos mais. Ô, Roberto, só para não deixar passar, né? Agradecer aqui os guris da técnica, né, que estão comigo aqui, né? Na Sim, Ópera Produtora, que é um Ópera baita de um Produtora. espaço que eu acho que a gente estão fazendo aqui na parceria, porque esse formato é o formato que veio para ficar, Roberto. Por mais que a gente volte aos encontros presenciais com o fim da pandemia, nós já testamos que isso aqui é uma coisa que a gente não vai abrir mão mais, de poder estar em qualquer lugar do mundo baseado numa... Eu estou num palco. Se vocês vissem aqui, eu estou num palco como se fosse um palco de um grande evento que a Fundação já fez, daqueles tantos que eu já participei, só que a gente está usando toda a tecnologia para vocês estarem em casa e a gente está aqui num palco. Acho que esse híbrido é o formato que veio para ficar. Só queria agradecer aí, porque tá todo mundo aqui fazendo o melhor para a Fundação e para a família progressista. Exatamente. Deixa o nosso abraço aí para o Diogo. E essa foi a primeira experiência nesse palco. Experiência da Fundação, é claro. Exato. Acho que tem para ficar. Melhora a didática, melhora todo aí o teu passado, o teu conhecimento para a gente. E tem agora, aproveitando o teu gancho para encerrar, essa coisa dos assessores é legal pra caramba. Faz um debate aqui, eles têm uma mesa de debates aqui, faz um debate com alguns assessores, transmite ao vivo e aí nós temos aí comunicação de uma forma bem eficaz. Valeu, gente. Boa noite, obrigado a todo mundo aí, se cuidem. E até mais. Até a próxima.